Boa noite! É um prazer estar aqui com vocês. Nós já tivemos um primeiro momento aqui na parte da tarde, né, com os laboratórios. Quantos estavam aqui nos laboratórios? Amém! Boa parte. Quem gostou dos laboratórios, dá um uhul aí. Oh, glória! Que bênção. Nós tivemos também um encontro com pastores e líderes. E foi muito bom, e um tempo muito precioso. Mas eu creio que nessa noite o Senhor tem algo reservado para nós. Você tem sede de Deus? Você tem sede de receber mais do Senhor, direcionamento para o seu ministério? Eu também tenho essa sede. Então vamos orar? Queria que você fechasse os seus olhos. Que nesse momento você, com sinceridade no seu coração, você pedisse para o Senhor falar com você. Sabe, fala para Ele: Deus, eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ter direcionamento do Senhor nesse momento. Eu quero ser tocado pelo Senhor. Pai, eu te peço agora em nome de Jesus que não sejam palavras minhas ditas aqui agora, mas que seja o Senhor falando nos nossos corações. Que assim como essa palavra veio como flecha no meu interior, gerando vida dentro de mim, que possa gerar vida no coração de cada um aqui hoje. E que em nome de Jesus eles saiam daqui cheios da tua palavra, cheios do teu Espírito Santo, para transformar gerações, para impactar milhares de crianças, para a glória do teu nome. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, quero compartilhar com vocês uma palavra, não sei quando eles vão colocar o PowerPoint aí. Quero compartilhar com vocês uma palavra que tem como título Levantando uma Geração de Reis. Nós temos uma incumbência dada pelo Senhor, que é de levantar uma geração de reis que vão reinar sobre a terra, que vão reinar em todas as esferas humanas, que vão reinar na política, que vão reinar sobre a cultura, que vão reinar sobre o mundo financeiro, que vão reinar sobre o mundo espiritual. Nós vamos levantar reis sobre essa geração, amém? O Senhor nos chamou para isso. E você sabia, quantos aqui sabiam, vou fazer essa pergunta, né? Quantos aqui sabiam que na palavra de Deus, na história dos reis de Israel, uma criança se tornou rei? Quantos sabiam disso já? Levanta a mão. Tem algumas pessoas ainda que não sabiam. Esse dado, essa informação é fundamental para nós, que lidamos com crianças. Quantos pais temos aqui? Oh, glória. Quantos líderes de crianças? Aleluia. Você lida com criança. Saber que teve um rei que reinou sobre Israel aos seus 7 anos é fundamental. E esse rei, é sobre esse rei que eu quero falar hoje, sobre as influências que esse rei recebeu, para ele ter se tornado um rei, e não somente um rei, mas um rei que agradava o Senhor, que agradou o Senhor. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Então, abre a sua Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo 24. 2 Crônicas 24. Vamos ler um pouquinho antes? Volta por 23, a partir do versículo 16. 2 Crônicas 23, 16. Quem achou, fala glória a Deus. Quem não achou, fala me espera. Tem muita gente aí. Então, eu estou te esperando, corre aí. 2 Crônicas 23, no versículo 16. Diz assim: Joiada fez uma aliança entre ele, o povo e o rei, estabelecendo que eles seriam o povo do Senhor. Todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Demoliram os altares, despedaçaram os ídolos e executaram matança dos sacerdotes de Baal em frente aos altares. E Joiada encarregou os sacerdotes e os levitas de cuidarem do templo do Senhor, segundo as instruções de Davi, e ordenou que apresentassem holocausto ao Senhor, como ordena a lei de Moisés, com cânticos e alegria, conforme Davi tinha instruído.
E também pôs guardas às portas do templo do Senhor, para que não entrasse ninguém que por algum motivo estivesse cerimonialmente impuro. Então, os comandantes dos batalhões, os nobres, os governantes e todo o povo da terra escoltaram o rei para fora do templo do Senhor e passaram pela porta superior e entraram no palácio onde o rei se sentou no trono real. E todo o povo do reino se alegrou e a cidade ficou em paz, pois Atalia tinha sido morta. Capítulo 24. Vou ler na versão NVI agora com vocês. Joás tinha 7 anos de idade. Quantos anos? Quando se tornou rei. E reinou quantos anos? 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia e ela era de Berseba. E Joás fez o que o Senhor aprova enquanto viveu o sacerdote Joiada. Olha que tremendo isso. No capítulo 23, nós vemos aqui um pouquinho do final da história de Ataia. Deixa eu só confirmar o nome dela aqui, que é um nome diferente. Nós vemos a morte de Ataia, que era avó de Joás. Atalia, que era avó de Joás, ela não fazia o que agradava o Senhor. Ela adorava a Baal, ela cultuava ao deus Moloque e outros deuses, oferecia sacrifícios a esses deuses e simplesmente estava longe dos caminhos do Senhor. O próprio templo do Senhor estava sendo usado para adoração de ídolos. Estava simplesmente um caos, o coração das pessoas, do coração do povo de Israel estava longe do Senhor. E o que aconteceu? Joiada, ele era sacerdote. E ele não se acomodou com aquilo. Ele falou, não, eu vou mudar isso aqui. Ele falou, isso aqui não vai continuar desse jeito. Nós vamos revolucionar isso aqui. E o que acontece? Todo mundo me vendo aqui comigo? Acho que ele está tentando colocar o meu carregador. Então, o que acontece? Atalia, para ela reinar, para ela ficar como rainha e ter esse reinado terrível, ela simplesmente matou todos. Ela matou todos da casa de... todos que eram descendentes do rei, que é toda a família real. Então, ela matou todos para não ter nenhum outro rei que tinha perigo de tomar o lugar dela. Ela matou os próprios netos. E o que acontece? A mãe de Joás, ela escondeu o seu bebê, Joás, que tinha cerca de 1 ano e pouco, escondeu ele e falou, ele não vai ser morto. E escondeu ele. E o que aconteceu? Eles protegeram, ele ficou escondido junto com a ama, e eles conseguiram esconder ele durante 6 anos. E ele, então, quando ele já tinha 7 anos, Joiada fez isso que nós falamos aqui. Tomou o templo, tomou o reinado, tirou das mãos de Atalia e devolveu e deu esse reino para Joás, que era apenas uma criança com 7 anos de idade. E às vezes nós pensamos, meu Deus, mas entregar o reino para uma criança, sabe de algo? Às vezes nós podemos pensar que isso seria, nossa, um absurdo, né? Mas, gente, sabe por que deu certo, como a palavra de Deus diz? O que nós lemos? Que ele fez o que aprova o Senhor. Enquanto viveu Joiada, ele fez o que aprova o Senhor. Você sabe por que deu certo isso? Por que ele fez o que aprova o Senhor? Depois de anos de reinado que estavam longe do Senhor, depois de anos de reinado de pessoas que eram idólatras, que estavam afastadas do Senhor, você sabe por que deu certo? Fala assim comigo, por causa de Joiada. Agora vamos falar como vencedores. Fala, por causa de Joiada. Joiada, lembra desse nome? Joiada, ele foi fundamental na vida daquele pequeno menino que se chamava Joás. Sabe, quando nós falamos sobre crianças reinando, isso já nos fala muito do que nós já temos vivido como igreja. Eu não sei você, na sua igreja, quem não é daqui da Atitude, só para a gente conhecer. Quem é da Atitude? Levanta a mão aí. Yes! Quem é visitante, então, agora, só para a gente ver quem é de outras igrejas? Bem-vindos! Bem-vindos! Quem aqui já é da Atitude,
já sabe um pouco do que nós temos experimentado com as nossas crianças. Quem não é, às vezes na sua igreja você já tem experimentado disso, de ver os seus filhos se levantando como reis, de ver as suas crianças se levantando como reis. Então, falar sobre crianças que reinam já fala do que muito nós já temos experimentado. Porque nós temos visto nossas crianças sendo usadas por Deus para restaurar a visão que Ele tem para a sua igreja, que é levantar o corpo de Cristo, levantar os membros como profetas. Sabe, irmãos, às vezes nós vemos adultos que não profetizam e vemos crianças que profetizam. Muitas vezes o Senhor tem usado as crianças para despertar em nós a paixão por Jesus, a paixão por oração. Vocês viram o testemunho da Jade? Ela estava querendo, desejosa, falou, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero aprender mais o Senhor. Ela estava pedindo isso. Irmãos, isso que fala de uma fome, de uma sede, que as próprias crianças têm ensinado a nós adultos. Então, essa intensidade, essa adoração genuína, sabe, quando as crianças que adoram o Senhor de fato, que estão do nosso lado, e nós temos experimentado isso, de fato, essas crianças já têm se levantado como reis. E como joiada, nós somos instrumentos do Senhor para fazer com que essas crianças façam aquilo que agrada ao Senhor. Se você analisar no versículo 2, olha o que diz. Olha o que diz, Joás fez o que o Senhor aprova enquanto viveu o sacerdote Joiada. O que isso fala para nós? Em primeiro lugar, Deus deseja levantar as crianças como reis. E o rei Joás, ele começou a reinar quando criança. Essas crianças, Deus deseja que elas comecem a reinar agora. Muitos de nós, eu acho que quem já é líder do ministério infantil já evita de falar isso, né? Já sabe. Mas a gente escuta ainda muita gente falando o seguinte, as crianças são a igreja do amanhã. Geralmente, quem já é líder de ministério infantil, ele já fala, não é do amanhã, eles são do hoje. Já entende isso, que as crianças não são do amanhã, elas já são de agora. Mas, irmãos, infelizmente, muita gente ainda não entende isso. Do porquê que as crianças elas já são a igreja de agora. Você sabe por que eles já são reis agora? Sabe por quê? Porque é agora que essas crianças estão lá nas suas escolas. É hoje. Quando essas crianças crescerem, os amiguinhos delas que elas conhecem lá na escola hoje, elas talvez nem saberão para onde eles foram. Quantos aqui têm amigos da sua infância que estudaram com você no colégio que hoje você não sabe nem se está vivo? Todo mundo. Todo mundo. Sabe o que isso quer dizer? A hora dessas crianças serem reis e levarem a palavra de Deus para quem está do seu lado, é agora. É agora que elas têm os amiguinhos que não conhecem a Jesus. É agora. Aqueles amigos, quando crescerem, elas podem não ter acesso a eles e eles podem nunca ouvir a palavra de Deus, que poderia ser ouvida através da boca dessas crianças. Irmãos, nós estamos aqui para levantar essas crianças como reis, para que eles levem a palavra de Deus, para que eles influenciem, para que eles reinem lá nas suas escolas também. Amém? Então, nós temos esse legado como de Joiada. Como Joiada tinha esse legado de levantar Joás como rei, nós temos esse legado de levantar essas crianças para a glória do Senhor como reis. Nós somos instrumentos do Senhor para fazer com que as nossas crianças façam aquilo que agrada ao Senhor. Esse é o nosso legado. Esse é o nosso legado. E a influência de Joiada sobre Joás, ele era tão grande que sabe o que aconteceu? Joás decidiu fazer reparos no templo. Joás foi tão influenciado por Deus que não era só quando ele era criança que Joiada mandava em tudo. Não, Joiada de fato ensinou ele a ser um bom rei, que fazia aquilo que agradava o Senhor. Não era Joiada somente que estava reinando. Não, ele ensinou Joás a fazer o que era bom. Às vezes nós, como pais e como líderes, nós não ensinamos as nossas crianças simplesmente a fazer o que é certo. Não ensinamos eles a tomarem as decisões certas. Às vezes nós simplesmente mandamos eles fazer algo. Como, por exemplo, você bateu no seu amigo, pede desculpa. O coração dele está morrendo de ódio e ele não quer pedir desculpa. Ele só vai falar da boca para fora porque você está mandando. Quando a gente faz isso, nós não estamos levantando reis como Joiada fez com Joás. O certo é que nós agimos da seguinte forma. O que você acha que o seu amigo sentiu quando você bateu nele? Eu acho que ele ficou triste, acho que ele sentiu dor.
O que você acha que agora o Senhor gostaria que você fizesse? O que você acha que pode fazer agora para ele se sentir melhor? Eu te garanto, em 99% dos casos, as próprias crianças vão falar: pedir desculpa. Ah, eu acho que é uma boa ideia. Eu acho que você poderia fazer isso, então. Você incentiva a criança e ela mesma começa a tomar suas próprias decisões, fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Não apenas tendo você como alguém que está mandando ela fazer algo. Percebem a diferença? E nós precisamos fazer isso, ensinar as nossas crianças a ouvirem a voz do Espírito. Nós precisamos ensinar as nossas crianças a ouvirem a voz do Senhor e desejarem fazer a vontade do Senhor. Porque não é sempre que você vai estar do lado dela para mandar ela pedir desculpa. Foi o que aconteceu. Então, é importante nós ensinarmos essas crianças a ouvir a voz do Senhor. Então, nós não podemos negar que a influência de Joiada sobre Joás foi tão poderosa, foi tão importante, que ele se tornou uma bênção para aquela nação. Ele abençoou a nação através da instrução de Joás. Quando Joiada instruía Joás, toda a nação era abençoada. Já parou para pensar nisso? Enquanto você instrui as crianças, toda a nossa nação será abençoada. Você pode dizer glória a Deus por isso? Irmãos, enquanto você está instruindo uma criança, enquanto você está ensinando uma criança, está levantando ele como rei, a nação inteira é abençoada através da sua vida. É isso que o Senhor deseja fazer através de nós. E sabe, isso aconteceu com tanta certeza, que quando Joiada morreu... Deixa eu ver aqui se posso passar. Espera aí que eu já passei muito. Então, isso é tão verdade que quando Joiada morreu, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz assim, que Joiada morreu, lá no versículo 15, morreu com idade avançada, com 130 anos. E ele foi sepultado com os reis na cidade de Davi, em atenção ao bem que havia feito em Israel, em favor de Deus e do seu templo. Toda a nação de Israel reconhecia a bênção que Joiada tinha sido para aquela nação. Tanto que Joiada foi enterrado junto com os reis. Irmãos, outros reis, se você for ler aqui Crônicas, você vai ver que outros reis não foram enterrados junto com os reis. Porque eles não fizeram aquilo que era bom. E muitos deles, um deles, por exemplo, ele morreu comido pelos cães. Mas Joiada, que nem rei era, ele foi enterrado junto com os reis por causa do bem que ele fez à nação. Qual foi o maior bem que ele fez à nação? Ter instruído, levantado Joás. Irmãos, Deus deseja levantar você como Joiada, para levantar os próximos Joás, que vão restaurar a visão de Deus sobre a nossa nação. Foram 40 anos que Joás reinou ali, voltando o coração dele para o Senhor, fazendo aquilo que era bom. Então, irmãos, deixa eu te dizer, isso foi muito importante. Joiada, ele foi uma bênção para Joás. E Joiada também, ele não foi uma bênção apenas para Joás. Então, de fato, nós vemos que as nossas crianças, elas têm se levantado como um rei. E ainda crianças, elas já estão sendo usadas por Deus para restaurar a visão que Deus tem para a sua igreja, que é de levantar profetas. E esse é o desejo do Senhor. Ele não quer não quer esperar que elas cresçam para que elas se tornem reis. Só dentro disso aqui, olha só o que Charles Spurgeon diz. Minha convicção é que as crianças que se convertem estão entre os melhores crentes que nós temos na igreja. Os melhores crentes que nós temos na igreja, aqueles que às vezes restauram a visão de Deus para nós, às vezes aqueles que falam assim, ei, Deus quer agir dessa forma, Deus está falando dessa forma, são as crianças. Eles são sensíveis à voz do Senhor. E eles estão entre os melhores crentes, que eles não têm falsidade, eles são íntegros, eles são inteiros. E nós, muitas vezes, estamos perdendo a infância. Nós não podemos. Essa é a idade de nós alcançarmos. Amém? Mas Joiada, ele não foi bênção apenas para Israel, abençoando apenas Joás. Não, ele também abençoou. Ele foi o instrumento de Deus para fazer com que a cultura do reino, né, aquilo que Deus queria que Israel vivesse, todo Israel experimentasse através de Joás. Então, deixa eu te falar, você é um instrumento de Deus para conduzir as crianças a viverem a cultura do reino. Você é um instrumento de Deus para fazer com que as crianças experimentem, vivam a cultura que Deus quer que elas vivam. A influência de Joás sobre Joiada foi o que eu falei.
Foi tão grande que ele decidiu fazer reparos no templo do Senhor. E ele fez aquilo que era bom, ele fez aquilo que era agradável ao Senhor, ele fez aquilo que o Senhor aprovava. E como consequência, toda a nação foi abençoada. E nós estamos aqui para estabelecer a cultura do reino sobre as nossas crianças. Nós estamos aqui para que as nossas crianças, elas aprendam a viver a cultura do reino. Mas para isso, irmãos, nós primeiro precisamos viver a cultura do reino. Joiada, ele viveu antes de transmitir a Joás. Ele viveu essa cultura antes de transmitir para Joás. Ele não apenas falou para que Joás vivesse a cultura do reino, não. Ele se preocupava com o templo do Senhor. Quando a gente fala de templo do Senhor, que nós estamos falando da presença do Senhor. Sabe, nós sabemos que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Ele não habita nisso aqui. Quando a gente fala de templo, nós estamos falando de nós que somos templo, morada do Espírito Santo. Nós estamos aqui também para levantar essas crianças, para que elas levantem uma nova geração de profetas aí que entendem que cada um é um ministro, cada um é morada do Senhor. Irmãos, e para que as crianças vivam essa cultura do reino, ao mover do sobrenatural, o desfrutar da presença de Deus, sabe o que acontece? Nós, em primeiro lugar, precisamos viver. Foi isso que aconteceu com Joiada. Ele, em primeiro lugar, ele viveu isso. E depois ele transmitiu isso a Joás. Joiada viveu e depois transmitiu a Joás. Então eu queria te fazer uma pergunta, responda. Como tem sido a sua paixão por Jesus? Você tem sido apaixonado para que as suas crianças também sejam apaixonadas? Como que tem sido o seu devocional? Você tem orado diariamente, tem buscado a presença de Deus diariamente? E como que tem sido a sua fome pela palavra? Às vezes nós achamos que as crianças não precisam ter fome da palavra, mas às vezes nem nós temos fome da palavra. Como tem sido a sua fome da palavra? Você busca ler a palavra todos os dias? Você tem sede, coloca áudios, né, às vezes de palavras para você ouvir? Irmãos, nós precisamos ter fome pela palavra. Porque aquilo que nós vivemos, nós vamos passar essa cultura para as nossas crianças. E eu quero por último perguntar, você tem vivido o sobrenatural? Sabe, esses dias para trás eu estava orando e falando, Senhor, eu quero que as nossas crianças experimentem mais do sobrenatural do Senhor. Eu falo para vocês que nós já temos vivido numa medida algo muito poderoso. Esses dias para trás, uma das nossas crianças, ela estava orando e, na verdade, ela sonhou. Ela sonhou que estava morrendo e ela começou a ficar com sensação de morte, que ela começou a ficar com medo e ela compartilhou com a mãe dela e com a líder de célula também no dia, falando que ela estava sentindo com a sensação de morte, alguma coisa ruim ia acontecer. E eles começaram a orar. E começaram a orar. Não, em nome de Jesus, então nós vamos orar, nós vamos guardar. Em nome de Jesus, nada vai acontecer. Irmãos, passaram poucos dias, eles foram assaltados. E eles tiveram que sair do carro a pressas. E ela, inclusive, a menina estava dentro do carro. E ela ficou assim, em estado de choque, teve que tirar ela correndo e tal. Mas, graças a Deus, o Senhor livrou e nada de ruim aconteceu. E naquele momento elas se lembraram de que ela já tinha tido essa percepção antes e que Deus já tinha levantado eles para orar, para guardar a vida deles. E Deus deu essa sensibilidade, irmãos, para as crianças. Foi uma criança que percebeu, que foi sensível à voz do Senhor. Isso é viver o sobrenatural. Irmãos, olha o que aconteceu no ano passado, no Overflow Kids, que é o Congresso Kids. Nós tivemos um momento das crianças orarem pelos adultos. E naquele momento nós oramos por cura. A Priscila está aqui? Acho que não. E naquele momento nós oramos por cura. E nesse momento especificamente, a gente colocou as crianças para orar pelos adultos. A gente falou, você vai orar pelos adultos agora. E quem o Senhor colocar no seu coração, você vai orar. E teve uma das nossas crianças que sentiu no coração de orar por aquela irmã. E ele não a conhecia, não sabia de nada. Só que a irmã estava com pedra nos rins. E, inclusive, ela estava sentindo muita dor. E ele foi e colocou a mão na barriga dela e ele começou a orar. E ele começou a orar por cura. E ele nem sabia o que ela estava passando. E ele começou a orar por cura. Sabe o que aconteceu? A irmã saiu daqui, direto para o banheiro, e urinou a pedra que estava nela. E ela foi curada instantaneamente. Ela ficou aos prantos, chorando. Hoje ela serve no Kids. Ela é líder do louvor do Kids, é a Priscila. Foi quem fez o laboratório do louvor hoje, é a Priscila.
E ela testemunhou disso. Ela veio aos prantos chorando, falando, meu Deus, eu fui curada, eu fui curada. E ela nem sabia que criança que era que tinha orado por ela. Depois que a gente foi ver quem era. Irmãos, isso é o viver o sobrenatural. Mas às vezes nós queremos que as nossas crianças vivam isso, mas nós não estamos vivendo. Deixa eu te falar, nós só podemos levar as crianças aonde nós já pisamos, onde nós já fomos. Nós temos que trazê-las junto. Nós precisamos viver isso, nós precisamos experimentar disso para que elas experimentem também. Amém? E a partir do que nós vivemos, aí elas vão mais longe. Amém? Mas primeiro nós precisamos viver. Então, responda isso para você. Como que você tem vivido? Você tem vivido o sobrenatural? Você tem buscado isso? Sabe, talvez você ainda não tenha vivido dessa proporção, mas você tem buscado viver? Você tem pedido isso para o Senhor? Isso é fundamental. Sabe, o pastor Aloysio Silva diz o seguinte: nós não estamos aqui apenas para ministrar as crianças. Nós estamos aqui para fazer de cada uma delas ministros de Deus. Nós nos focamos muitas vezes em ministrar as crianças, em abençoar a vida delas. Mas nós nos esquecemos de que elas precisam se tornar ministras do Senhor. Nós não estamos aqui apenas para ensinar elas, apenas para fazer alguma coisa por elas, apenas para orar por elas. Não, nós estamos aqui também para levantar elas como ministros do Senhor, para que elas orem, para que elas façam, para que elas sejam ministros do Senhor. Amém? Nós estamos aqui para isso, irmãos. Sabe, então, em terceiro lugar, antes do terceiro lugar, isso só acontecerá se elas experimentarem genuinamente da cultura do reino. Então, deixa eu te falar, decida hoje viver uma vida no sobrenatural. Não abra mão disso. Peça para o Senhor, irmãos, para você viver isso. E à medida que você estiver vivendo no sobrenatural, as suas crianças também experimentarão disso. À medida que você tocar a presença do Senhor, à medida que você experimentar da presença do Senhor, as suas crianças também verão isso. Elas vão ver em você a face de Cristo e elas vão querer essa face. Elas vão querer essa presença. Amém? Então, deixa eu te dizer, em terceiro lugar, você é uma bênção para as crianças e para essa nação. Você é uma bênção para as suas crianças e para essa nação. Joiada, ele morreu com idade avançada, com 130 anos, e ele foi sepultado com os reis na cidade de Davi, em atenção ao bem que havia feito em Israel, em favor de Deus e do seu templo. Como eu já disse aqui antes, que eu me adiantei, você é uma bênção para as crianças e para essa nação. Assim como nós não podemos negar que Joiada, ele foi uma bênção para aquela nação, abençoando e instruindo Joás, você também é uma bênção para essa nação, através da sua liderança. Quantos líderes de ministério infantil, de igreja local, nós temos aqui? Líderes de ministério infantil, levanta a mão. E quantos líderes, continua com a mão levantada, quantos líderes de células nós temos aqui? Aleluia. Deixa eu te dizer, a sua liderança é fundamental para essa nação. Às vezes você pode pensar, eu estou liderando só uma célula, tem 10 crianças, 7 crianças. Eu só lidero o ministério infantil da minha igreja com 20, 30 crianças. Deixa eu te dizer, você está sendo uma bênção para essa nação. Quantas pessoas Joiada liderou? 1. Foi o suficiente para abençoar toda aquela nação. Essas crianças que o Senhor confiou na sua mão são reis. Se você ver eles como reis, se você enxergar essas crianças como reis, eles serão levantados como reis para abençoar a nação toda. Então, através da sua liderança sobre a vida dessas crianças, a nação inteira, gente, o Brasil inteiro é abençoado. Por isso que a gente fez essa camiseta. Quem gostou da camiseta aí? Por quê? Porque quando me perguntarem o que eu fiz... Como é que é? Perdi. Esqueci. O que eu fiz de relevante para o meu país? Eu vou dizer, eu pastoreei crianças. Você pode falar isso com convicção, porque você está fazendo algo relevante. Você está abençoando a nação inteira através das suas crianças. Amém? Foi isso que Joiada viveu. E é isso que nós vamos viver. Então, vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, meu irmão, você é um Joiada para essa geração. Então, deixa eu te falar, a sua liderança faz toda a diferença. Você é um vencedor. Deixa eu te dizer, os políticos deveriam ser muito gratos pelos líderes de crianças. Vou nem dizer dos pastores, ainda mais, mas graças a Deus os pastores já são muito gratos. Mas, irmãos, a sociedade tinha que ser muito grata pela sua vida. Devia andar com a camiseta, obrigado, líderes de crianças.
Porque vocês estão levantando uma geração de profetas, de reis. Vocês estão levantando os futuros advogados, os futuros juízes. Sabia que você está liderando ali os próximos homens e mulheres de Deus de influência, que vão desenhar moda? Às vezes nós reclamamos da moda hoje, né, que às vezes é desvirtuada, veste roupas erradas, que não agradam a Deus. Deixa eu te dizer, um dia essas pessoas que estão desenhando essas roupas de hoje foram crianças. Nós temos oportunidade nas nossas mãos de trabalhar para os próximos designers de moda aí. Está aqui. Nós estamos aqui nas nossas mãos com os próximos políticos que podem não ser corruptos. Com os próximos pastores que se levantarão para ganhar uma geração para o Senhor. Irmãos, está conosco. Então deixa eu te falar, obrigado. Obrigado pela sua liderança. Obrigado porque você se dispôs a liderar, a pastorear o rebanho mais precioso. Porque através da sua liderança, através do seu cuidado, uma nação inteira é abençoada. Então, em quarto lugar, você é uma bênção também para os seus filhos. Nós vimos que o Senhor te levantou, Ele deseja te levantar para levantar os próximos reis. Deus também deseja que através da sua vida você abençoe toda a nação. E Deus também deseja que não só toda a nação seja abençoada, mas os seus próprios filhos. Se Joiada ele não fosse verdadeiro no que ele vivia, ele não teria influenciado o seu filho Zacarias. Quando todos estavam longe do Senhor, Zacarias ele se lembrou dos mandamentos do Senhor. Teve um probleminha no meio do caminho aqui. Joás, ele foi muito impactado através da vida de Joiada. Mas a Bíblia diz que quando Joiada morreu, Joás, ele perdeu seu coração. E ele se desvirtuou. E outros influenciadores, outras influências entraram dentro do reinado dele e o influenciaram a fazer aquilo que era mal. Quando ele estava fazendo isso, Zacarias, que era filho de Joiada, que era um dos profetas, ele se levantou. E no meio de todo mundo ele se levantou e falou: ei, vocês estão fazendo o que é errado. Voltem-se para a palavra. Agora deixa eu te falar uma coisa. Se Joiada ele não tivesse influenciado sua própria família, sua própria casa, será que Zacarias teria se levantado nesse momento? Será que Zacarias, que era filho dele, teria nesse momento se levantado e falado: peraí, meu pai nesse lugar aqui, o que meu pai faria? Ele teria se levantado? Não. Sabe por que ele se levantou? Porque certamente Joiada, ele vivia o que ele pregava. Ele era exemplo dentro de casa. Por isso que Zacarias seguiu os caminhos dele. E aí o que a Bíblia diz? Que o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. O Espírito do Senhor tomou a vida dele. Assim como Joiada era cheio do Espírito, seu filho também foi. Quantos desejam que seus filhos também sejam cheios do Espírito? Deixa eu te dizer. Joiada, ele acertou nisso também. Ele não apenas acertou em investir em Joás, em enxergar ele como rei, mas também ele acertou em enxergar os seus próprios filhos. Ele viveu aquilo. A sua influência, ela não esteve apenas sobre Joás, mas também sobre os da sua própria casa. Então, e você? Você influencia somente as crianças da sua igreja, mas não toca os seus próprios filhos? Você conduz a sua célula a Deus, mas se esquece de levar seus filhos aos pés do Salvador? A nossa missão, irmãos, começa em casa. A nossa casa está incluída na missão de Deus para nós. Às vezes nós reclamamos, falamos dos pais das crianças e falamos assim: nossa, porque essa criança aqui só lê a Bíblia aqui na igreja. E às vezes nós falamos, né? Porque nós só temos 2 horas com essas crianças. E os pais têm a semana toda, e às vezes eles não fazem nada. Só aqui, quando a gente está na célula, ou quando a gente está no culto, que a gente faz algo, que a gente ensina a palavra. Mas espera aí, e com seus próprios filhos? Você lê a Bíblia com ele, você ora, você faz devocional com seus próprios filhos? Ou você também só apresenta Jesus para eles nas 4 paredes do prédio da igreja, ou quando tem uma célula? Às vezes seu filho vai conhecer você apenas como aquele que veste a máscara, fala de Jesus, só quando está junto com as outras crianças. Irmãos, nós temos que ser integrais, inteiros.
Nós temos que falar, na nossa própria casa é onde tem que ser o nosso maior testemunho. Na nossa própria casa é onde a gente tem que falar, aqui nós vamos orar, nós vamos buscar a presença de Deus, meus filhos vão amar a presença do Senhor, não vai ser só lá. Então deixa eu te falar, nós precisamos influenciar os de fora, mas começar com os da nossa própria casa. Amém? Desejar que os nossos filhos sejam os primeiros a amar o Senhor, a ser cheios do Espírito Santo. Isso tem que ser o nosso desejo, irmãos. Então, em quinto lugar, tenha cuidado de completar a sua missão. Então, Joiada, ele acertou nisso também, em ensinar os seus filhos, a ensinar também os seus próprios filhos, não só as outras crianças, não só o rei Joás, mas os seus próprios filhos, da sua própria casa. Mas ele falhou em algo. Nós podemos dizer que Joiada falhou em algo, porque ele não completou a sua missão. A posição de Joiada, ela era de influenciador do rei, era de conselheiro. Mas onde estava a equipe de Joiada depois que ele morreu? Olha o que nós lemos lá em 2 Crônicas 24, 17 ao 18. Depois da morte de Joiada, os líderes de Judá foram falar com o rei e lhe prestaram referências, e ele aceitou o que disseram. Então, abandonaram o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, e prestaram culto aos postes sagrados e aos ídolos. Irmãos, não foi continuado o trabalho. Parou ali. Só enquanto Joiada existia, aquele reinado foi abençoado. Depois que ele morreu, acabou. Joiada, ele pode ter falhado em não ter investido em sucessores. Em não ter se lembrado que ele era finito, mas o reinado não. Pode ser, isso é uma hipótese, claro, mas analisando a história dele, nós podemos ver que talvez ele falhou nisso. E não ter levantado uma equipe, não ter levantado sucessores para continuar a influência positiva sobre Joás. Porque a influência dele era forte sobre Joás, mas talvez ele achava que só ele bastava, e ele não levantou uma equipe de influenciadores. Tanto que os outros influenciadores que foram até o rei, foram influenciadores negativos, que afastaram ele do Senhor. Sabe por quê? Ele achou que talvez que ele não se lembrou que ele era finito. Sabia que muitas vezes isso acontece conosco? Nós falhamos quando nós fazemos tudo sozinhos e nós não treinamos outros para fazer o que nós fazemos. Às vezes, quando nós achamos que somos suficientes, somos muito bons, e aí nós fazemos tudo sozinhos e não treinamos outros. Irmãos, você pode ser um líder maravilhoso, excelente, mas deixa eu te falar, nós não somos eternos. A nossa missão, ela não acaba quando nós acabamos. E se nós não deixarmos sucessores, nós não fomos bem-sucedidos. Nosso trabalho número 1 como líder de criança deveria ser gerar outro líder. O seu primeiro trabalho deve ser, eu quero gerar outro líder. Sabe por quê? Se você tiver isso em mente, outras crianças serão abençoadas. Porque nós somos limitados. Quantas crianças você alcança? Se você numa célula de crianças, a sua célula tiver 30 crianças, que já está errado, né? Que já é muito para você cuidar, é o máximo. Está lotada, você não consegue mais que isso. Se você se multiplicar a sua liderança, se você levantar 30 líderes, serão 300. Serão mais de 300 crianças alcançadas através da sua influência. E o mais importante, você está transmitindo um legado. Você está gerando no coração de outros uma paixão que Deus colocou no seu. Não está morrendo com você. A missão que Ele confiou a você não está indo com você para o sepulcro. Você está deixando essa missão para outros viverem. Amém? Então, irmãos, nós precisamos, antes falando um pouco disso aqui, voltando aqui, né? Acho que está com problema esse negócio. Nós não somos eternos. Então, nós precisamos nos empenhar e levantar uma equipe. Nós precisamos nos empenhar em falar, eu vou passar essa missão para outros também. Eu vou gerar essa paixão que eu tenho no coração de outros também. Quantos são apaixonados pelas crianças? Quantos já têm essa visão de que Deus deseja levantar eles como reis? Você já tem isso? Você não pode ficar com isso sozinho para você. Essa paixão tem que ser transmitida no coração de outros, para que a missão continue. Joiada, se ele tivesse feito isso, certamente Joás não teria se desvirtuado, porque não haveria aquela equipe de líderes ali que estavam com o coração errado para chegar para influenciar ele. Se ele tivesse levantado sucessores, isso não teria acontecido.
Mas nós precisamos nos levantar para fazer a diferença. E nós precisamos levantar outros líderes junto conosco. Amém? Não andarmos sozinhos. Então, tá voltando. Passa para frente para mim, por favor. Quem está aí? Pode pôr no 6º, por favor. E em outro lugar, pode ser que tenha acontecido a segunda questão. Talvez não foi Joiada que tenha falhado. Talvez pode ter sido a equipe dele que falhou. Talvez ele até tentou formar uma equipe, mas a equipe falhou. Então, em 6º lugar, é importante que você entenda que você faz parte da equipe. E é importante que você não falhe. Você não pode falhar. Joiada, ele pode ter falhado em formar a equipe, mas pode ser também que a sua equipe tenha falhado e não continuado o legado dele. O que isso nos fala? Pode passar. De que isso nos fala? Você, como parte da equipe, você entende o quão importante, o quão sério é você continuar o trabalho do seu líder? Você entende, como parte da equipe, o quão importante a missão que o seu líder já está vivendo, o quão é importante continuar essa missão que ele já tem vivido, que ele já tem experimentado? Você entende o que é estar em unidade com ele? Irmãos, isso é fundamental. Também, se a equipe de Joiada tivesse esse coração de falar, peraí, eu vou estar em unidade aqui com o meu líder, ele vivia isso, ele experimentava disso, eu vou continuar essa mesma missão, isso não teria acontecido. Você entende também que você pode ser essa equipe que talvez possa falhar? Pode passar. Não é sobre você estar junto, é sobre você estar unido. Talvez você pode até estar junto com o pastor da sua igreja, você pode talvez até estar junto com os líderes da sua igreja, com a equipe, mas talvez você não está unido no mesmo propósito. É importante estarmos unidos, irmãos. O que vai ser do Kids da sua igreja se o seu líder se for? Você vai continuar o legado? O que acontecerá, o que será do Kids da sua igreja se o seu líder simplesmente se for? E aí? Vai morrer? É importante, irmão, hoje você falar assim, se depender de mim, eu vou continuar esse legado. Amém? É importante você hoje falar, eu não vou deixar uma célula morrer. Eu não vou deixar ter falta de líder no Domingo Kids, no culto infantil. Eu não vou deixar ter falta disso, porque eu vou continuar esse legado. Amém, irmãos? É importante que você se levante e faça isso. Agora, para que esperar que o seu líder se vá para que você ande no mesmo espírito que ele? Para que você esperar que o seu líder ir? Às vezes fala, então tá, quando meu líder morrer, aí eu entro. Não, deixa eu te falar, você não tem que esperar o seu líder ir para isso acontecer. Viva hoje como uma equipe para garantir a influência sobre a próxima geração, para garantir que a influência sobre a próxima geração não se perderá. Viva hoje em unidade. Se aquela equipe de Joiada tivesse vivido em unidade com ele, aquela nação não tinha experimentado a dor que experimentou depois. Por que depois experimentou a dor? Porque a equipe não estava em unidade com Joiada. Joiada foi uma bênção, mas ele não tinha equipe. E aí depois se perdeu. Irmãos, nós temos que ser bênção e temos que gerar uma equipe conosco. E nós temos que nos lembrar que nós também fazemos parte de uma equipe. E que nós temos que ter unidade com a nossa liderança, para que toda a nossa nação seja abençoada, para que a próxima geração não se perca. Pode passar. Então, não andar em unidade é não honrar a unção que está sobre a vida do seu líder. Quando você não honra a unção que está sobre a vida do seu líder, você não está em unidade com ele. Sabe, você despreza a unção. Você acha que ele foi colocado lá só por um cargo, só porque alguém colocou, porque não tinha outra pessoa. Você despreza que foi Deus que colocou ele lá. Irmãos, é importante que você reconheça isso. Reconhecer a autoridade. Reconhecer que foi Deus que levantou o seu líder. Porque nem todos entenderão o trabalho que um líder tem para criar um caminho. Você talvez não vai entender o trabalho que o seu líder teve para chegar até onde ele está hoje. Tudo que ele ralou, tudo que ele suou para chegar onde ele está hoje. Então, valorize a liderança dele. Amém? Valorize a unção que está sobre a vida dele. Pode passar. Então, você valoriza a sua liderança? Não seja como os líderes que se levantaram sem nenhum vínculo com aliança ou aliança com Joiada.
Não seja como esse, sabe, que o líder dá uma orientação, faz uma coisa, você vai para outro lado, você faz outra coisa. Não, fala, eu vou andar em aliança. Se depender de mim, eu vou repetir tudo que meu líder está falando. Ctrl+C, Ctrl+V. Vou repetir, porque eu vou reafirmar esse legado. Amém, gente? Isso fala de andar em unidade. Sabe, para não ter divisões. Sabia que muitos ministérios, às vezes, não vão para frente, porque, às vezes, a própria equipe fala mal da liderança? O líder está fora, aí mete o pau no líder. Não anda em unidade. Irmãos, nós precisamos ter essa unidade, valorizar a nossa liderança. E estar com vínculos, com alianças profundas com a nossa liderança. Isso é importante. Não é para o benefício de um líder, é para o bem geral da nação, irmãos. Isso é para abençoar as próximas gerações. É a bênção sobre as próximas gerações. Então, seja a equipe que poderia ter existido para continuar abençoando todo Judá, como Joiada já abençoava. Deseje ser essa equipe que poderia ter existido. Não existiu. Mas deseje, fala, se depender de mim, eu vou continuar o trabalho do meu líder. Eu vou continuar esse trabalho da liderança. E o reino de Deus não vai morrer, não vai parar. Então, não deixe que a igreja perca por causa da sua falha em não andar em aliança, em unidade. Deseje ser sucessor. Fala, eu vou ser o sucessor. Será que você é desses que fala, eu vou ser o sucessor? E eu estou falando de sucessor não só quando o seu líder sair, mas de ser aquele que vai levar isso, vai ser um multiplicador dessa visão para outros. Sabe o que eu louvo a Deus? Que hoje os supervisores, as minhas discípulos e os supervisores são convidados para ministrar nos outros lugares. E eu acho isso tão lindo, sabe por quê? Porque eles estão como sucessores, estão lá levando o evangelho. Eles estão sendo aqueles que estão continuando a visão. Não está dependendo apenas de mim. Será que sua liderança pode confiar em você dessa forma? De confiar na sua mão, sabendo assim que você vai continuar com a visão apaixonada pelas crianças? Que você vai continuar sendo intenso? Ou será que se ela colocar na sua mão um dia, você vai desvirtuar tudo, pôr as crianças tudo para assistir desenho, o culto kids inteiro? Ou dar folhinha para as crianças pintarem? Seja aquele que fala assim, não, se depender de mim, eu vou ser um sucessor dessa visão, que ama as crianças, que ama o reino de Deus e que quer levar a palavra do Senhor para essas crianças. Amém? Então, ande em aliança. Um time, olha o que John Maxwell fala, um time só alcançará a vitória se os seus integrantes tiverem os mesmos objetivos. Agora eu quero te falar numa visão geral, como igreja. O nosso time, que é a igreja do Senhor, só vai alcançar a vitória se nós estivermos em unidade como igreja, irmãos. Nós só alcançaremos a vitória de transformar, de ser relevante na nossa nação, de ser relevante na vida das nossas crianças, de mudar aquelas estatísticas que vocês viram. Aquelas estatísticas só serão mudadas, essa realidade só será mudada se nós estarmos juntos em unidade como igreja. Então eu queria te convidar a ficar de pé nesse momento. E eu queria que você ficasse junto com a sua equipe. Se você veio com a sua equipe, se você veio sozinho, não tem problema. Você vai procurar, às vezes, alguma equipe aí que você possa ficar junto. Mas eu gostaria que você ficasse junto com a sua equipe agora, com a sua liderança. Se possível, fizesse uma rodinha. Vocês não têm equipe? Eu queria que você ficasse agora com a sua equipe, com a sua liderança. E nós vamos agora fazer uma aliança com a nossa equipe, com a nossa liderança. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Você crê no poder disso? Sabe, irmãos, toda aquela nação, ela foi prejudicada depois, por causa da falta de unidade que havia ali. Joiada pode ter falhado? Pode, mas talvez se dependesse daquela equipe, daqueles líderes que fazem falando, não, eu vou continuar isso. Aquilo não teria acontecido. Então, deixa eu te falar, hoje você tem a oportunidade de você falar para o seu líder, eu estou em unidade com você. Se depender de mim, nós vamos ser relevantes lá na nossa cidade. Nós vamos ser relevantes na vida das nossas crianças, no nosso bairro, na nossa igreja, e nós vamos transformar essa geração. E eu queria que nós tivéssemos um tempo agora de oração e de aliança. Você vai fazer uma aliança com a sua equipe agora. Você vai fazer uma aliança com seus líderes. E você vai falar, nós estamos juntos. Nós estamos juntos. Esse legado é nosso.
Amém? Queria que nesse momento você fizesse essa aliança junto com a equipe. E logo depois você orasse, firmando essa aliança diante do Senhor. Juninho, você consegue colocar canção? Queria que você colocasse uma canção, por favor, e que nós orássemos e falássemos, pode ser que aquela casa é sua. E você vai declarar, então, nesse momento, que você tem uma aliança com essa equipe, que você tem uma aliança e que as crianças serão abençoadas através dessa aliança. Amém? Senão a gente estaria aqui. Eu falei para ela, quem sair primeiro quebra aliança. Você é bem-vindo a casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim. Mas independente de mim, eu vou passar esse legado para elas. Eu vou passar esse legado, transmitir esse legado que o Senhor me deu. Deus para a vida delas. Toda a unção do Senhor sobre a minha vida, eu declaro sobre a vida delas. Seja derramada e derramada 10 vezes mais, Senhor. Eu declaro que em nome de Jesus, assim como Elias multiplicou a sua unção sobre Eliseu, Deus, eu declaro que elas farão muito mais do que eu já tenho feito. Nós queremos te ouvir. Oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa É sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Oh, Senhor, nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, um povo unido se levantando. Senhor, eu declaro que nos levantaremos em uma só voz. Senhor, declarando que as nossas crianças são do Senhor. Pai, eu declaro que em nome de Jesus, uma igreja unida, Senhor, num só propósito de guardar nossas crianças, de levantar nossas crianças como reis. Essa igreja está se levantando. Pai, que em nome de Jesus haja unidade em cada igreja para o cumprimento desse propósito. Deus, que nenhuma igreja, Deus, que nenhum membro de igreja aqui, nenhum líder trabalhe sozinho, mas que em nome de Jesus uma equipe seja levantada e essa equipe trabalhe em unidade para que o propósito, Senhor, seja cumprido na vida dessas crianças. Pai, eu declaro em nome de Jesus um novo tempo sobre a liderança de cada um que está aqui. Um novo tempo, Senhor, um tempo onde nós andaremos em unidade e veremos os frutos dessa unidade nossa. Pai, eu declaro em nome de Jesus um coração totalmente entregue, rendido ao Senhor, submissa à tua ordem, Senhor, e unidos contigo acima de tudo, e declaro que nós levantaremos reis e profetas, reis e sacerdotes sobre essa terra, sobre essa nação. É isso que nós declaramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém.